No episódio de hoje eu gostaria de falar por que é tão importante a gente estudar, conhecer e se aprofundar aí nos compositores e produtores de trilha sonora. Hoje, de caráter diferente, aí, exceção quase, eu estou trabalhando no aplicativo da indústria da música, né, que vai ser o local onde você, possivelmente que está me assistindo agora, vai acessar já já o Clube dos Produtores de Trilha. O Clube dos Produtores de Trilha é um programa, né, será aí um programa em breve de aprendizado contínuo, né, vai ser uma assinatura que você vai pagar mensalmente para participar conosco, né, de uma comunidade de produtores de trilha com pessoas ali, músicos, compositores, profissionais que querem ganhar dinheiro e viver das suas trilhas. E eu resolvi fazer esse clube não em formato de curso, mas porque a galera tá meio cansada de curso, né? Pelas pesquisas que eu fiz aí, enfim. E para ter aí a possibilidade da gente interagir lá dentro da comunidade, da gente crescer juntos, de eu trazer coisas das duas comunidades que eu estou participando fora e da gente fazer várias coisas legais em conjunto para comunizar conhecimento com quem quer efetivamente transformar, né, o seu home studio, assim como eu tenho aqui em casa, ou o seu estúdio, como eu tenho lá, a indústria da música, em algo, né, por trás ali da trilha sonora, tendo a trilha sonora como base, para você ganhar bem, poder viver da sua música, enfim, ter uma profissão com as suas trilhas sonoras, independente do estilo que você produza. Hoje é sábado, então você está assistindo um vídeo logo depois que eu gravei esse vídeo. Geralmente eu produzo, gravo os meus vídeos nas segundas-feiras. Hoje eu estou produzindo, gravando e soltando esse vídeo para você no mesmo dia. E eu vim falar aqui para vocês alguns temas, né, pelo fato de eu estar trabalhando exatamente em cima do aplicativo da indústria da música agórica, que vai dar acesso a vocês aos módulos. Cada módulo vai ter o nome de um produtor e por trás desse módulo a gente vai estudar aquele compositor, aquele produtor, mas vai estudar assuntos também relativos aos temas que você vai precisar para gerir bem o seu home studio, para ganhar dinheiro com trilha. Então já já vou divulgar o que a gente vai falar. Hoje eu gostaria, até anotei aqui alguns tópicos, gostaria de falar por que é tão importante a gente estudar, né? Conhecer, saber da vida, não só ficar atrelado à parte técnica. Eu vou estudar, por exemplo, o Ennio Morricone, que é um excelente compositor musical, maestro, enfim, e que produziu músicas famosas, assim como todos esses que eu vou trazer para vocês. Vou falar alguns aqui daqui a pouco que vão estar lá dentro do Clube dos Produtores. Eu já fiz 6 módulos, né? E alguns, não vou contar todos, não vou dar spoiler de todos aqui, mas o Ennio Morricone é um deles e é um dos compositores que eu mais gosto, assim como outros também. Dentro do estilo dele, acho que é, né, um dos melhores. E gostaria de falar nesse vídeo temas que eu elaborei aqui ao pensar, né, os conteúdos das Masterclass. A gente vai ter lá dentro uma Masterclass por semana, materiais desses compositores por semana, uma Masterclass mensal, vamos ter templates, vamos ter um monte de coisa legal, coisas práticas, efetivas para você assistir, ler, né, ao mesmo tempo, implementar, conhecer e toda semana você crescer junto comigo e junto com os demais produtores musicais. Então, por que a gente deve estudar, né, os compositores e produtores musicais e como é que isso vai mudar a sua carreira, a carreira aí da sua empresa, né? Eu que prego tanto em transformar o nosso home studio numa empresa. A primeira coisa que eu anotei aqui é que o erro mais comum dos produtores geralmente é ficar ouvindo só música, né, e não estudando a música também sobre o aspecto musical do autor, né, do compositor, do produtor musical. Porque o que a gente vê é que a maioria dos produtores acaba consumindo música muito como fã, né? Ou seja, eu gosto de alguém, me apetece ali o estilo daquela pessoa, né, daquela mulher, daquele cara, e eu acabo ouvindo, né, entrando no mundo daquele compositor, daquele produtor como fã e não tendo a visão estratégica de tentar conhecer a carreira dessa pessoa, né? E a gente sabe que ouvir não é o mesmo que estudar, né? Admirar uma pessoa
que você tem aí dentro do seu portfólio de compositores que você gosta, de produtores que você gosta, não é o mesmo que você compreender o que ele quis dizer, compreender a música da forma como ele quis colocar, sei lá, num vídeo, num show, num cinema, num jogo, independente, né? E a gente sabe que sem estudo, de preferência profundo, né, o nosso crescimento acaba virando só uma tentativa e erro, né? Muitas vezes, quando a gente pensa em técnica, né, em estudar teclado, violão, guitarra, enfim, o instrumento que você toca aí, sem a gente ter referências, acaba fazendo com que o nosso estilo fique fraco, porque depende apenas do que a gente tem de bagagem e não de todo esse arcabouço que a gente pode perder a possibilidade de gerar, né, estudando outras pessoas. E referência sem análise, né, acaba virando uma cópia de alguém. E a gente não quer copiar ninguém, a gente quer ter o próprio estilo, podemos ter até um estilo orientado ao outro estilo que alguém que veio antes de nós já fez, né, já tocou, já produziu, mas é importante você pensar nisso. Segundo tópico aqui é porque os grandes produtores estudam outros criadores, né? Ou seja, ninguém cria nada do zero, literalmente. Muito difícil você ver um compositor que inventou um estilo, até tem, mas são raros, né? Todo grande compositor, ele estudou outros compositores, todo grande produtor estudou outros produtores. A gente sabe que a criatividade que a gente vai adquirindo com o tempo, ela é, na verdade, uma combinação de vários desses repertórios que a gente vai somando, né? Desses estudos, dessas influências que a gente vai adquirindo. E esse famoso estilo musical nosso, né? Ele vai ser, no fim das contas, resultado aí das nossas referências. Quanto mais organizadas forem essas referências, mais organizado vai ser o nosso estilo e o nosso trabalho. E muitas vezes, tudo aquilo que a gente quer que seja original, né, vai nascer dessa mistura, dessa síntese aí, e não só de você como alguém isolado aí no seu home studio fazendo a sua própria música. Então, quem não estuda, outros artistas acaba repetindo só coisas de si mesmo, e isso não é legal, não faz a gente progredir. Terceiro ponto que eu notei aqui é que o que significa, né, estudar um compositor ou produtor musical de verdade? Significa você conseguir ir além da música da pessoa, porque, de novo, senão você só vai abrir o Spotify ou algum aplicativo que você tenha, ou YouTube Music, ou Apple Music, enfim, ou, sei lá, Amazon Music, e vai ficar só entretido ali com as músicas, né? Então a gente precisa estudar as outras pessoas, porque estudar, você vai estudar a história da pessoa, você não vai só olhar a obra, né? Ou seja, as músicas que o produtor produziu, você vai entender a trajetória dele, não só os hits que ele compôs, e a gente vai estudar um compositor por mês, dividido em 4 semanas, porque é muito conteúdo para falar de uma pessoa só. 4 semanas ainda é pouco, mas eu estou me propondo a estudar um compositor por mês, dividido em 4 semanas, né? Para a gente te dar a condição de você analisar as decisões dessa pessoa, não só os resultados que ele teve, observar o contexto, né, naquela época que ele produzia, como é que ele produzia, ou está produzindo ainda, né, muita gente está viva ainda, obviamente, não só ficar apegado, né, ao som, à música, para eu poder te ajudar a fazer uma coisa que eu sou muito bom, acredito, né, pelo menos as pessoas falam, que é mapear padrão, né. Eu faço isso lá no IOPEX com várias outras coisas, porque a minha outra empresa é voltada para business, né? E a gente aprende a mapear padrão e eu aplico também na música, né? Mapear padrão é você entender coisas além da melodia, né? Não só a melodia em si, mas outros temas que a melodia que foi desenvolvida em cima de uma harmonia pode levar para aquele resultado que o compositor, que o produtor quis. E entender o modelo de negócio por trás daquela arte, né? Ou seja, se alguém X, né, o Ennio Morricone, sei lá, quem você goste aí dos seus produtores e compositores principais, né, favoritos, teve uma carreira naquela direção, quais foram as principais decisões que essa pessoa talvez possa ter tomado para ter alcançado tanto, né? Então a gente vai fazer também essa análise lá dentro do Clube dos Produtores de Trilha. Quarto ponto que eu notei aqui é a jornada pessoal do artista, né? Então,
conhecer essa jornada de cada um vai fazer com que você não conheça apenas a carreira. Você, junto comigo, né, a gente discuta a estratégia por trás da carreira dessa pessoa, né, de onde ele veio, quais os obstáculos ele enfrentou, quais são as escolhas que mudaram a carreira dessa pessoa, quais são os erros que ele cometeu, como é que ele evoluiu de um estilo para o outro, né? Muita gente troca aí um pouco até de estilo no tempo, e em que momento ele se tornou uma empresa de verdade, né? A grande maioria das pessoas bem-sucedidas tem ali um negócio e vários deles transformam negócio em empresa para ter resultados efetivos. Isso é muito importante. Quando é que isso aconteceu e que volume, né, essa decisão fez com que essa pessoa tenha se tornado o que ela se tornou. Quinto ponto é a lógica criativa, né, do compositor. Aqui a ideia é fazer com que você entenda que toda composição tem uma arquitetura, né? E essa arquitetura por trás da composição é importante você entender para pegar realmente as influências dessa pessoa. Como é que ele constrói melodia, como é que ele escolhe a harmonia, como é que ele estrutura arranjo, quais são os padrões que mais se repetem, como é que essa pessoa equilibra ali, né? Algo que é simples muitas vezes, que hoje em dia eu estou indo muito para esse lado da simplicidade nas minhas músicas e sempre falo que menos é mais, né, do que algo complexo, e como é que essa pessoa transforma o que é principal numa música, principalmente trilha sonora, que é emoção. Como é que essa pessoa transforma emoção em estrutura musical para poder ter o resultado que ele conseguiu alcançar. Isso é muito importante. Sexto ponto é falar sobre o método de produção, né? Ou seja, toda produção musical ela é meio que um sistema, e esse sistema é o que importa, né? Um sistema não é um improviso, né? Muita gente obviamente improvisa e tal, mas com o tempo não dá para você improvisar quando você tem um projeto, né? Não dá para você ficar improvisando sempre. Você tem que ter um sistema produtivo, sem improviso, para poder ser eficiente e ser um produtor, um compositor de alta performance, né? Então a gente vai ver e você vai precisar, né, pensar junto comigo aí como é que ele organiza o estúdio, como é que ele começa uma produção, como é que ele decide os timbres, trabalha com as camadas, né, como é que ele finaliza uma música, como é que ele equilibra tudo aquilo que muitas vezes a gente como músico vê como intuição com método, né? Porque tem que ter ali, obviamente, um equilíbrio, né, entre o improviso, entre a intuição, com algo que é mais sistemático, padronizado, que é método. Isso ajuda bastante. Eu consigo produzir mais porque sou muito metódico, muito disciplinado. Tem meu lado do improviso, tem meu lado da minha emoção, tem dia que vai mais para um lado, tem dia que vai mais para o outro, porque somos, né, seres humanos e temos emoções, sentimentos, mas quanto mais padrão a gente for e música temos que ver como um produto, melhor a gente vai ter resultado. Outro ponto, sétimo aqui, é fazer você pensar, né, como produtor aí, mas não apenas como produtor, que é aquilo que eu prego aqui no nosso canal. Fazer você ser um produtor, ser um compositor, mas você pensar como uma empresa, né? Ou seja, a sua carreira musical precisa ser orientada para se tornar um negócio e a gente, com o tempo, fazer esse negócio virar uma empresa de verdade. E olhando, né, para esses autores, como é que ele se posiciona no mercado, ou se posicionou, como é que ele construiu o seu network, como é que ele escolhe projetos, como é que ele precifica o seu trabalho. Tem muita gente que revela isso, tá na internet, a gente está pesquisando e trazendo para vocês. Como é que ele criou uma marca, a marca pessoal dele, que a gente pode criar a nossa, e como é que ele transforma a arte em dinheiro, valor econômico no nosso bolso para viver bem e fazer com que as coisas deem resultado. Isso é muito importante, tá? Outra coisa, outro ponto aqui que eu anotei é porque que a gente precisa estudar algo, né, como os nossos produtores, ou algo desses produtores e compositores para acelerar a nossa evolução, né? Afinal de contas, a gente precisa ter velocidade, mas ter velocidade sem estar bem consciente do que a gente quer fazer, muitas vezes existem pessoas que se perdem, né? E aí, estudando essas pessoas, você vai conseguir, encurtar aí o seu ritmo, encurtar o seu caminho, evitar erros, desenvolver essa visão estratégica que eu tanto falo sobre o negócio, que todo compositor, produtor musical precisa
para poder ganhar dinheiro e crescer e não ficar só ali produzindo, que é muito pequeno isso, né? É obrigação, na verdade, nossa. Você vai ampliar mais o seu repertório criativo, você vai fortalecer a sua identidade musical estudando essas pessoas e vai sair desse amadorismo invisível que muita gente fica para conseguir alguns destaques aí, como eu estou conseguindo o meu, devagarzinho no mercado de trilha, principalmente de trailer, com bons projetos, inclusive no exterior. Outro ponto importante é que estudar, você acaba tendo o perigo de estudar só olhando para a técnica, né? E técnica sem você ter visão, né, ela não vai sustentar a sua carreira. Uma técnica olhando para a técnica em si é importante, sim, e muita gente aplica anos, né, porque trabalha com a parte técnica do instrumento, ou né, para se virar um bom instrumentista, porque tem ali também um job de tocar para uma banda, de tocar na noite, enfim, então o cara quer mostrar que ele é muito bom, isso é legal, mas a gente precisa ter uma visão maior, mais ampla, como empresário, olhando esses caras e vendo que todo mundo foi bom músico, foi maestro, foi tudo, mas ele conseguiu converter a música dele em resultado também para ele viver bem, ou seja, resultado musical que dê dinheiro, né? Porque muitos cursos eles ensinam ferramentas, eles não fazem você pensar direito, muitos plugins não vão criar a sua identidade, os tutoriais não vão construir a sua visão, técnica sem repertório vai fazer com que você se torne um produtor genérico, né? E o mercado ele não vai pagar por algo que é genérico, ele vai pagar por algo que tem identidade. E aí você precisa colocar a sua identidade. Isso você vai com certeza aprender lá dentro do Clube dos Produtores de Trilha. E aí vamos passar para o próximo ponto, que é a transformação de admiração em método. Eu coloquei aqui. Por que que isso é importante? Porque lá a gente vai escolher, né, algumas referências, e eu vou te sugerir isso, né? Eu vou te dar várias possibilidades, e todo mês, como eu disse, a gente vai trabalhar um autor-compositor. Você, obviamente, vai escolher algumas das suas referências. Espere aí que a gente está preparando um ótimo material para você chegar lá, e você vai estudar coisas específicas que a gente vai passar para você. Você vai ter a possibilidade de ler entrevistas, ler biografias, analisar alguns projetos que a gente vai citar, né? Não só as músicas, mapear, né, com o meu apoio, os padrões dessas pessoas, traduzir aprendizados que também eles tiveram no seu próprio aprendizado para você crescer. Então, vai fazer com que você aumente e muito o seu repertório se baseando também no que essas pessoas viveram, tá? 11º ponto, a lista tem 12, a gente estuda para fazer uma virada de chave, né? Em nós mesmos como compositores e produtores musicais, para a gente deixar de ser somente um criador musical, né, e passar a ser algo mais completo, generalista, onde a gente entenda a empresa, entenda o business, toque bem, componha bem, ganhe dinheiro e consiga viver, ou seja, seja um profissional com uma carreira mais completa e uma empresa por trás que a gente consiga viver dela. Então você pensando assim, agindo assim, você deixa de ser só um músico, né, passa a ser um produtor musical e um empresário bem-sucedido, com estratégia, né, própria para alavancar sua carreira. Você vai enxergar o seu estúdio como uma empresa, né, um sistema por trás. Você vai enxergar o seu som também como um produto, não só ficar romantizando e filosofando em cima da sua música. Você vai enxergar a sua carreira aí como uma empresa, e você vai enxergar também outros produtores como mestres invisíveis que não é que não são alcançáveis, porque a gente não conhece essas pessoas pessoalmente, né? Principalmente a maioria delas. A gente não vai ter, muito provavelmente, em vida a oportunidade de conhecer essas pessoas. Mas a gente pode estudar a obra delas e tudo que as carreiras dessas pessoas alcançaram para a gente se espelhar nas coisas boas, eliminar aquilo que é ruim e nos apoiar, né, naquilo que a gente deseja para transformar também a nossa carreira. Então, é muito importante só para a gente finalizar esse vídeo, para ele não ficar muito grande, né, a gente parar de ouvir música, né, para a gente finalizar aqui. Quem só ouve acaba divergindo ou ficando muito centrado naquilo que a própria pessoa faz, e a gente tem que tomar um cuidado muito, muito grande com isso, né. Quem estuda outros criadores evolui muito mais,
porque entende, né, da mente dessas pessoas, como eles evoluíram enquanto produtor musical, enquanto empresários de si mesmo, né, com certeza tem a possibilidade de passar de nível, né? Então a pergunta não é quem é que você escuta, né? No final das contas, a pergunta é quem você estuda. Então procure estudar outras pessoas, ter esses olhos mais abertos para o que está acontecendo no mundo. Se você gosta de pessoas que passaram, né, e a gente vai no Clube dos Produtores de Trilha até para o respeito a essas pessoas, né, eu até peguei opinião com vários compositores e produtores musicais das comunidades que eu participo para elencar a ordem dos módulos, né? E como eu disse, os 6 módulos estão aqui do meu lado, já estão prontos, né? Com os materiais respectivos que a gente vai falar ao longo, que eu vou liberar a cada semana, né? Porque todo o conteúdo do Clube dos Produtores Musicais vai ser liberado por semana. Começou uma semana, a gente abre um conteúdo, a outra e assim por diante. Né? Não é igual um curso que você vai comprar, vai ter lá toneladas de coisas para você ver e vai ter lá N coisas. Não, isso a gente se perde, isso não é a ideia inicial do clube. É lógico que se o clube já tiver, sei lá, 1 ano, todo o conteúdo que a gente já liberou, depois se você deixar 1 ano para entrar, todo o conteúdo para trás, obviamente, já vai estar aberto. Mas quem estiver agora, saiba, né? E quem for entrando, obviamente, com o tempo, os novos conteúdos sempre serão liberados toda semana, que é a Masterclass semanal e o material aqui dos compositores e produtores mais famosos, né? Para a gente ir estudando aos poucos cada um deles. A Masterclass Tira Dúvida vai acontecer sempre na primeira semana do mês, né? E todo o conteúdo dessa Masterclass Tira Dúvida vai ser do mês anterior. Isso eu vou explicar quando a gente lançar efetivamente já aí o clube. E o que eu queria dizer para vocês, para a gente finalizar esse vídeo, o clube, né, tá sendo pensado de uma forma muito calma, muito tranquila, muito leve, né, da minha parte, com o apoio de talvez aí já umas 15 pessoas, né, muita gente de fora, porque eu tô tendo que conversar com as pessoas de fora para ver até o que eu posso trazer para cá, e me foi liberado uma quantidade, né, X de conteúdos. Eu vou abrir 2 chaves gratuitas para 2 pessoas que são dessas comunidades, para elas que sabem um pouquinho de espanhol, né, para elas olharem inclusive o conteúdo, né, não é fiscalizar o que está lá na nossa comunidade, mas para elas poderem acompanhar, né, porque eu posso falar que não divulguei e divulgar, né, e as pessoas acham que a gente tem a capacidade de talvez não ser ético, e eu não tenho isso, né, tudo que me foi permitido é o que eu estou traduzindo e vou continuar traduzindo, tem muito material ainda, né, e tudo que me foi permitido divulgar, eu vou divulgar. O resto sou eu mesmo que estou desenvolvendo, todas as masterclass sou eu que estou desenvolvendo, pelo menos 80 a 90% do conteúdo, pouco conteúdo eu estou assistindo de outras masterclass, porque muita coisa de fora não funciona no Brasil, né? O jeito que eles fazem a parte empresarial lá não tem nada a ver com aqui, né? As leis são outras, a tributação é outra, um monte de coisa que acontece lá que aqui não acontece. Então, o que eu vou trazer é específico nosso, sou eu que estou criando, o que eu estou trazendo de fora são coisas específicas do mercado musical que tem a ver com trilha e inclusive algumas coisas dos próprios compositores e produtores que vão agregar ao que eu já estou desenvolvendo e quero soltar aí para vocês, tá ok? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Saibam, estudar os produtores e os compositores famosos vai fazer você melhorar como produtor, como compositor, melhorar a sua carreira e melhorar a sua empresa, né, futura aí, para você conseguir viver da sua música, viver da sua carreira, viver das suas trilhas sonoras ganhando muito bem, de forma leve, talvez até, né, não necessariamente com um estúdio tipo da indústria da música que eu tenho, mas daí, direto da sua casa, da forma como você achar melhor, seja sozinho, com sócio, com colaboradores, da forma como você quiser. Esse é o meu intuito e é isso que a gente vai fazer. Vai ter lá dentro o estudo de pessoas como Ennio Morricone, que já revelei aqui, é um dos primeiros que a gente vai estudar aí, e é um dos que eu mais gosto, inclusive, para que a gente entenda, né, o que ele fez, o que ele passou, porque
só de desenvolver o material dessas pessoas, inclusive tem várias pessoas que eu nem sabia do passado, não sabia um monte de coisa, só de fazer essas pesquisas para trazer esse material para vocês, eu estou evoluindo muito, eu estou conhecendo coisas que eu nem fazia ideia que essas pessoas tinham composto, produzido, estou escutando muita música que eu nunca tinha escutado, estou adquirindo influências diversas, não só musicais, mas da carreira também de várias, né, dessas pessoas, e espero poder passar isso para vocês também. É muito importante. Se você quiser estudar esses compositores e produtores musicais junto comigo, saiba que toda semana vai ter um material lá para você ler, né, dentro do aplicativo da indústria da música. Tudo que eu estou falando aqui vai estar dentro do aplicativo. Você vai baixar um aplicativo no seu celular, no seu computador, funciona no tablet, funciona em todos os lugares, tanto em Mac quanto em Windows. Ninguém vai ter desculpa que não vai ter acesso. O aplicativo eu fiz apenas para assegurar que todos os materiais de leitura não vão ser compartilhados aí pelo mundo, como um PDF que a gente compartilha por aí, né? Os direitos autorais vão ser meus, porque eu estou, inclusive, lançando livros. Eu não falei ainda, mas já já eu vou divulgar aqui também no canal. Eu estou escrevendo um livro para vocês específicos sobre um tema que eu não vou revelar, para vocês da música, da minha experiência como produtor, como mentor nesse meu caminho aqui da indústria da música, e eu acredito que você vai gostar. Então já já vou revelar o que eu estou trazendo aí também para vocês. E como a gente sabe, né, se a gente quiser vender um livro, um e-book, qualquer coisa de forma eletrônica, a gente tem que ter algo que assegure tanto os direitos autorais, para que aquele material seja, os direitos retornem para o autor, né, todo músico gosta disso, todo escritor também, e aqueles que forem comprar o livro físico, ok, tá certo, né? Pagou por isso, vai chegar o livro na sua casa. E aqueles que preferirem ler dentro do aplicativo, comprem o livro pelo aplicativo e leiam de forma eletrônica dentro do aplicativo da indústria da música. Ok, pessoal? Fico por aqui, agradeço a todos, um grande abraço, ótimo final de semana para vocês e até o próximo. Tchau, tchau.